Você já parou para pensar no que realmente aconteceu durante a semana mais importante da história da humanidade? E se eu te dissesse que cada dia da Semana Santa carrega um mistério profundo, uma revelação divina e uma mensagem que pode transformar completamente a sua vida? Será que entendemos o verdadeiro significado da Semana Santa? Ou apenas repetimos tradições, sem compreender a grandiosidade espiritual que existe por trás de cada momento? A Semana Santa não é apenas uma celebração religiosa. Ela é uma jornada, uma caminhada espiritual que nos leva do clamor de Hosana, a dor do crucifica-o, e termina com o grito mais poderoso da eternidade: Ele ressuscitou. Mas como tudo isso aconteceu? O que Jesus viveu, sentiu e enfrentou em cada dia dessa semana? Vamos voltar no tempo. Imagine-se nas ruas de Jerusalém. Sinta o calor da multidão, ouça os murmúrios de esperança e conspiração. Sinta o peso espiritual pairando sobre cada passo do Filho de Deus. Domingo de Ramos, a entrada triunfal. Era o início da semana. O povo judeu se preparava para a Páscoa, uma das maiores festas religiosas. Jerusalém estava cheia. Peregrinos de várias partes de Israel enchiam a cidade. Era um tempo de expectativa, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Jesus entra montado em um jumentinho, não um cavalo de guerra, como um rei terreno faria, mas de forma humilde, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento. A multidão estende seus mantos no chão, palmas são agitadas, gritam com entusiasmo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Parecia o auge da vitória, mas o céu sabia que a cruz já estava à espreita. Enquanto muitos celebravam um rei político, Jesus caminhava para a maior guerra espiritual da história. Segunda-feira, a purificação do templo. Na manhã seguinte, Jesus entra no templo e se depara com um cenário devastador. O lugar onde deveria haver oração, comunhão e reverência havia se tornado um mercado. Cambistas, comerciantes, ganância, corrupção, tudo à vista diante do olhar daquele que é santo. E então a justiça de Deus se manifesta. Jesus vira as mesas, expulsa os vendedores e diz: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores. Mateus 21:13. Foi um ato de coragem, um sinal claro de que o reino de Deus não compactua com religiosidade vazia. Ele confronta o sistema, abala estruturas, limpa o templo, não apenas o físico, mas também o espiritual. Será que Jesus também está tentando limpar o templo do nosso coração hoje? Terça-feira, confrontos e ensinos. A terça-feira foi um dia intenso. Jesus ensinava no templo e os líderes religiosos tentavam, de todas as formas, pegá-lo em contradição. Perguntas armadas, ciladas políticas, disputas teológicas, mas ele respondia com sabedoria, revelava verdades profundas e denunciava a hipocrisia com autoridade. Foi neste dia que ele contou parábolas poderosas: a dos 2 filhos, a dos lavradores maus, a das bodas do rei, e ainda fez severas advertências contra os escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus não estava apenas ensinando, ele estava separando luz e trevas. Estava revelando que o reino de Deus não é sobre aparência, mas sobre coração puro, fé viva e amor genuíno. Gatilho mental de antecipação. Você consegue perceber como a cada dia, Jesus estava se aproximando de algo grandioso? A tensão aumentava. O confronto entre luz e trevas se intensificava, mas o que ainda estava por vir era ainda mais profundo, mais doloroso, mais glorioso. Quarta-feira, o silêncio e a traição. A quarta-feira da Semana Santa é conhecida como o Dia do Silêncio. A Bíblia não relata ações específicas de Jesus neste dia, mas enquanto o céu parecia em silêncio, o inferno tramava nas sombras. Foi neste dia que Judas Iscariotes foi até os líderes religiosos e fez o acordo que mudaria tudo. Que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? Mateus 26:15. Por 30 moedas de prata, o Filho de Deus seria entregue. Momento de pausa e reflexão. Quantas vezes também traímos Jesus? Não com moedas, mas com nossas escolhas, com nossa frieza, com nossa religiosidade vazia. A quarta-feira do silêncio nos ensina algo importante. Nem sempre o céu está calado porque se esqueceu de nós. Às vezes, o silêncio é o anúncio de que algo tremendo está prestes a acontecer. A semana avança, a cruz se aproxima, e Jesus, mesmo sabendo de tudo, continua firme. A cada passo, ele está mais perto do sofrimento, mas também mais perto da vitória. Enquanto os discípulos não compreendem, enquanto o povo oscila entre o amor e o ódio, enquanto os líderes tramam nas sombras, Jesus continua, porque ele tem um propósito, porque ele veio para cumprir algo eterno, e o que está por vir é o momento mais sagrado, mais intenso,
mais profundo de toda a história da humanidade. A Semana Santa não é apenas uma lembrança. Ela é um convite. Um convite para mergulharmos nessa jornada espiritual e deixarmos que ela transforme nosso coração. Quantas vezes ignoramos a profundidade desses dias? Quantas vezes vivemos a Semana Santa como uma simples tradição, sem perceber o céu se movendo em cada detalhe? Hoje, eu te convido a viver essa história com o coração desperto. A enxergar cada dia como um capítulo sagrado, escrito com sangue, amor e redenção. O que representa para mim e para você essa semana tão carregada de dor, amor e propósito? A entrada triunfal, o templo purificado, os ensinos confrontadores, o silêncio do céu e a traição que se aproxima. Cada passo de Jesus não foi aleatório. Tudo era parte de um plano eterno, traçado antes mesmo da fundação do mundo. Você consegue imaginar o coração de Jesus nesses dias? Sabendo que a cruz o esperava, sabendo que aqueles que gritavam Hosana logo gritariam crucifica-o, sabendo que seria abandonado, rejeitado, traído. Mesmo assim, ele não recuou. Ele não se escondeu. Ele não fugiu. Ele não desistiu. Sabe por quê? Por você. Sim, por você que está aí agora, ouvindo essa mensagem. Por você que tantas vezes se sente indigno, fraco, perdido. Por você que carrega culpas, traumas, feridas que ninguém mais entende. Jesus viveu cada um desses dias com um único foco: a nossa redenção. A Semana Santa não é apenas a história de um sacrifício. Ela é a revelação mais profunda do amor de Deus por nós. E talvez você esteja vivendo uma semana escura. Talvez esteja em seu próprio sábado de silêncio, sem entender o que Deus está fazendo. Talvez tenha se afastado, se perdido, se cansado. Mas essa história veio para te lembrar: ainda há esperança, ainda há redenção, ainda há ressurreição. Olhe para a cruz que se aproxima no horizonte dessa história. Ela não é símbolo de derrota. Ela é o maior sinal de vitória. Porque o plano de Deus nunca falha. Porque o amor de Deus nunca se cansa. Porque a graça de Deus alcança até o coração mais ferido. A cada dia da Semana Santa, Deus está falando algo. No domingo de Ramos, Ele nos ensina que a verdadeira realeza se manifesta em humildade. Na segunda-feira, Ele nos chama ao arrependimento e à pureza. Na terça, Ele nos convida a viver com integridade, com verdade. Na quarta, Ele nos mostra que até no silêncio, Ele continua trabalhando. E o que ainda está por vir é tão poderoso, tão profundo, tão transformador, que você não pode parar por aqui. Se você está sentindo algo diferente, se essa mensagem te despertou, é porque o Espírito Santo está te chamando para mais, para mergulhar, para caminhar, para viver essa jornada com os olhos abertos e o coração rendido. Não deixe que a Semana Santa passe como uma data no calendário. Deixe que ela se torne uma virada na sua vida, um ponto de recomeço, um marco espiritual. A jornada já começou. E nos próximos episódios, vamos adentrar os dias mais dolorosos e mais gloriosos que o mundo já viu. Nos encontraremos no Getsemane, sentiremos o peso do Gólgota e testemunharemos o túmulo vazio. Prepare seu coração. Você já parou para pensar no que se passava no coração de Jesus na véspera de sua morte? Naquela quinta-feira, quando muitos já dormiam ou apenas aguardavam a celebração da Páscoa, Jesus estava reunido com seus discípulos para uma das noites mais profundas e espirituais da história, a última ceia. Ali, ao redor de uma mesa simples, o Cordeiro de Deus partilha pão e vinho, símbolos eternos de um amor que se entregaria completamente. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 e 20. Mas veja, Jesus sabia o que viria depois. Sabia que seria traído. Sabia que seria abandonado. Sabia que a dor seria intensa e a solidão profunda. Mesmo assim, ele serviu. Lavou os pés dos discípulos. Deu instruções. Ministrou palavras eternas de consolo e esperança. Ele nos ensina mais uma vez que o verdadeiro amor não recua diante da dor. Que servir é maior do que ser servido. Que entregar-se é o caminho para a salvação do mundo. Getsemane, o peso da alma. Depois da ceia, Jesus vai com os discípulos até o jardim do Getsemane. Ali, num lugar de oliveiras, símbolo de unção e esmagamento. Ele começa a sentir o peso de tudo. A Bíblia diz que ele se angustia até a morte, que sua alma está aflita, que o suor se torna como gotas de sangue. Ele se ajoelha, clama, chora e ora. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Quantos de nós já estivemos nesse lugar? Com medo do futuro, com o coração apertado, sem forças para continuar, querendo fugir da dor, mas desejando fazer a vontade de Deus? Jesus enfrentou isso e venceu.
Naquela madrugada, enquanto os discípulos dormiam, o Filho do Homem travava a maior batalha espiritual da história. Ele venceu no Getsêmani antes de vencer no Calvário, porque é no lugar secreto, na oração, na entrega total, que conquistamos vitórias invisíveis, mas eternas. A prisão, o início da dor visível. Subitamente a escuridão se intensifica. Tochas se aproximam. Guardas armados. Judas se destaca da multidão. E com um beijo entrega o Salvador. Jesus não resiste. Ele se entrega. Pedro tenta reagir com a espada, mas Jesus o repreende. Porque a luta agora não é carnal, é espiritual. Ele é levado, preso como um criminoso, humilhado, arrastado de tribunal em tribunal. Primeiro diante de Anás, depois de Caifás, depois de Pilatos e, por fim, diante de Herodes. Em cada lugar ele é zombado, agredido, escarnecido. Mentiras são contadas, testemunhos são forjados, mas Jesus permanece em silêncio, como ovelha muda perante os tosqueadores, Isaías 53:7. Ele não responde, ele não se defende, porque ele não está lutando por sua própria vida. Ele está dando a vida por nós. Sexta-feira, o dia mais escuro da história e o mais glorioso. A sexta-feira começa com a sentença: seja crucificado. A multidão que há poucos dias clamava Hosana, agora grita com ódio: crucifica-o! Jesus é entregue para ser açoitado, flagelado com chicotes romanos que rasgam a pele, coroado com espinhos que ferem sua testa, vestido com um manto escarlate para ser ridicularizado. E então colocam sobre seus ombros a cruz. Pesada, cruel, dolorosa. Ele carrega o instrumento da sua própria morte pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota. Você consegue imaginar? Cada passo era dor, cada batida do coração, agonia, cada olhar da multidão, desprezo. Mas Jesus seguia. Por amor, por mim, por você. No alto do Gólgota, o Cordeiro de Deus é pregado à cruz. As mãos que curaram são atravessadas por cravos. Os pés que caminharam para anunciar o reino, também. O corpo que foi purificado, agora sangra por inteiro. E mesmo ali, pendurado entre dois criminosos, Jesus ainda ministra perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Que amor é esse? Que graça é essa? Quem poderia amar assim? Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. O sol se esconde. A natureza geme. O céu silencia. E então, em um brado que ecoa pelos séculos, Jesus clama: está consumado. João 19:30. O véu do templo se rasga. A terra treme. Sepulcros se abrem. A morte pensou que venceu, mas naquele exato momento, o Cordeiro Imaculado venceu o pecado, a condenação, a distância entre o homem e Deus. Na cruz, Jesus não foi derrotado. Na cruz, Jesus triunfou. A cruz é o maior ato de amor já realizado. Ela é justiça e, ao mesmo tempo, é misericórdia. Ela é dor, mas também é libertação. E quando olhamos para ela, não vemos apenas sofrimento. Vemos redenção. Vemos reconciliação. Vemos a porta aberta para a eternidade. Hoje, talvez você esteja enfrentando sua própria sexta-feira escura. Um momento de dor, de perda, de silêncio. Naquela cruz, Jesus estava pendurado entre o céu e a terra. Não por merecimento, mas por missão. Ele não estava ali por causa dos pregos, mas por causa do propósito. Cada gota de sangue derramado gritava amor. Cada suspiro era uma declaração silenciosa de redenção. Cada segundo de sofrimento estava reescrevendo a história da humanidade. E quando ele disse, está consumado, não foi uma frase de derrota, foi um grito de vitória. Estava consumado o plano eterno de Deus. Estava consumado o preço da nossa salvação. Estava consumado o resgate da nossa alma. Você tem ideia do que isso significa? Significa que não há mais separação entre você e Deus. Significa que todo pecado, culpa e condenação foram levados sobre ele. Significa que agora há uma nova e viva esperança para todos nós. A cruz não é o fim da história, ela é o ponto de virada. Ela é o momento em que o céu tocou a terra e o amor venceu o ódio, em que a vida triunfou sobre a morte, em que a luz rompeu as trevas. A cruz ainda fala hoje. Ela fala àquele que se sente perdido. Ela fala àquele que caiu e acha que não tem mais volta. Ela fala àquele que sofre calado, que chora no íntimo, que sente que ninguém o vê. A cruz diz: eu te vejo, eu te amo, eu morri por você. E é nesse lugar de dor que encontramos o maior consolo. É ali que compreendemos que não estamos sozinhos, que temos um Salvador que nos entende, que nos abraça, que nos acolhe mesmo nas nossas maiores misérias. As últimas palavras de Jesus na cruz não foram ao acaso. Cada uma delas carrega peso eterno. Pai, perdoa-lhes. Hoje estarás comigo no paraíso. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai,
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras são como chaves espirituais. Elas abrem portas para a nossa libertação, para o nosso renovo, para a nossa nova vida. A dor do filho trouxe vida aos filhos. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que ele faria tudo de novo, por você. Sim, se fosse só por você, Jesus teria suportado a traição, a humilhação, a cruz, a morte. Porque o amor dele por você é pessoal, profundo e incondicional. O que você sente ao ouvir tudo isso? Não é apenas uma história contada há 2000 anos. É uma verdade viva que ecoa no presente. É um chamado à reflexão, à entrega, à gratidão. Pense em tudo o que ele passou e ainda assim te escolheu. Será que temos valorizado esse amor? Será que temos vivido de acordo com essa entrega? Ou temos negligenciado a cruz, como se fosse apenas um símbolo e não o maior ato de amor da história? Hoje, diante dessa verdade, somos convidados a voltar ao Calvário com o coração contrito, a lembrar do preço que foi pago, a reconhecer que não somos donos de nós mesmos, fomos comprados por um alto preço. E isso muda tudo. Muda a forma como vemos a vida. Muda a forma como tratamos as pessoas. Muda nossa missão neste mundo. A cruz nos chama à santidade, nos chama ao arrependimento, nos chama a viver por algo maior do que nós mesmos. E então, como você vai responder a esse chamado? Você vai ignorar ou vai se render? Porque a cruz exige uma resposta. Ela nos confronta, nos transforma, nos redefine. E quando você se dobra diante dela, você encontra aquilo que o mundo jamais poderá oferecer: graça, perdão, restauração, nova vida. A morte parece ter vencido. O sepulcro foi lacrado. Os discípulos fugiram, desiludidos. Mas o céu estava trabalhando em silêncio, porque o sábado estava chegando. E com ele, o prenúncio da ressurreição. Sábado. Depois da dor, do sangue, dos gritos e da morte na cruz, agora o que resta é o silêncio. Mas não qualquer silêncio. É o silêncio de um céu que parece calado. É o silêncio de corações despedaçados. É o silêncio de quem acreditou e agora vê tudo perdido. Você já passou por um sábado assim? Aquele momento em que parece que Deus parou de falar, em que a resposta não vem, a cura não acontece, o milagre não chega. É exatamente esse o cenário do Sábado Santo. Jesus está morto. O corpo está no sepulcro. A pedra foi colocada. Os guardas romanos estão vigiando. E os discípulos? Escondidos, com medo, desolados. Pedro, o ousado, agora se cala com o peso da culpa. João, o discípulo do amor, sente a dor da ausência. Maria, a mãe, está com a alma transpassada pela espada da angústia. Eles lembram das promessas, lembram dos milagres, lembram das palavras. Mas agora tudo parece um sonho distante. Já se sentiu assim? Como se tudo o que Deus te prometeu estivesse enterrado? Como se aquela palavra profética tivesse morrido com o tempo? Como se a fé estivesse sufocada pela dor? Esse é o sábado do silêncio. Mas aqui está algo poderoso que você precisa entender. Só porque Deus está em silêncio, não significa que ele está ausente. O silêncio de Deus não é sua ausência, é a preparação para algo extraordinário. Você pode não ouvir nada, mas Deus está trabalhando no invisível. No sábado, embora ninguém pudesse ver, algo estava acontecendo no reino espiritual. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, 18 e 19 que Jesus, mesmo morto em carne, vivificou-se em espírito, e foi pregar aos espíritos em prisão. Enquanto o corpo estava no sepulcro, o Espírito de Jesus estava em missão. Ele desceu às profundezas, enfrentou o inferno, tomou as chaves da morte e do Hades, triunfou sobre principados e potestades. Enquanto o mundo via derrota, o céu via a maior vitória sendo forjada. O sábado pode ter sido silencioso na terra, mas foi estrondoso no mundo espiritual. Você entende isso? Há momentos na sua vida em que parece que tudo está parado, que Deus se calou, que o céu está fechado. Mas nesse exato instante, Deus pode estar fazendo a maior obra da sua história, e você nem consegue ver ainda. É no silêncio que ele age com mais profundidade. É no silêncio que ele prepara o terreno da vitória. É no silêncio que ele testa a nossa fé, porque o sábado é só uma ponte entre a dor da sexta e o milagre do domingo. Mas a pergunta é, como reagimos nesse sábado? Alguns desistem, outros se afastam, muitos entram em crise. Mas há aqueles que esperam mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Esses são os que experimentam o poder do terceiro dia. O sábado ensina a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Lembre-se, Deus não está limitado ao tempo humano. O que parece final para nós pode ser só uma vírgula no plano dele. O silêncio do sábado também tem propósito. Ele nos obriga a parar, a refletir, a lembrar das promessas, a manter viva a esperança. Você pode até estar no sábado do seu casamento, ou no sábado da sua saúde, ou no sábado do seu ministério.
Mas não perca a fé. Porque o domingo já está no calendário de Deus. O mundo acha que a história termina com a morte. Mas com Deus, a morte é só o começo. É por isso que o sábado não tem ponto final. Ele termina com uma reticência. Porque algo glorioso está prestes a acontecer. E é no tempo de espera que nossa fé é lapidada. Veja os discípulos. Mesmo com medo, eles estavam juntos. Mesmo sem entender, permaneceram em comunhão. E isso é precioso. Porque a comunhão nos sustenta quando as respostas não vêm. A presença de irmãos de fé nos fortalece quando a alma quer desistir. Quantas vezes você se sentiu como os discípulos? Confuso, ferido, questionando a si mesmo e até a Deus? Mas veja, se eles tivessem ido embora, se tivessem desistido no sábado, não teriam presenciado o milagre do domingo. A grande lição do sábado é: não abandone a fé na véspera da ressurreição. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio profundo, um deserto emocional, uma noite escura da alma. Mas lembre-se, o céu continua soberano, Deus continua sentado no trono, e a promessa ainda está de pé. Porque o sábado é necessário. O sábado é o intervalo entre o que Deus falou e o que Ele vai cumprir. Deus está construindo a sua vitória no silêncio. Ele está te ensinando a confiar sem provas, a caminhar sem muletas, a crer sem garantias. E esse é o tipo de fé que move o céu. Você consegue perceber? É no sábado que aprendemos a confiar sem ver. É no sábado que a fé deixa de ser emoção e passa a ser convicção. É no sábado que o nosso coração é preparado para suportar a glória do domingo. Porque o domingo virá com poder. Mas só permanecerá firme quem não abandonou a fé no sábado. Espere mais um pouco. Persevere mais um dia. Ore mais uma vez. Chore mais uma noite. Porque o seu domingo está chegando. A ressurreição está no caminho. E quando o céu se manifestar, tudo fará sentido. Você vai olhar para trás e entender. O silêncio não era ausência, era construção. O sábado da Semana Santa nos ensina a não desistir no meio do processo. A confiar quando tudo parece sem sentido. A continuar crendo, mesmo sem sinais visíveis. Porque quem permanece no sábado é quem verá o milagre do domingo. E mesmo que você não veja agora, Deus já marcou o dia e a hora em que a pedra vai rolar. A luz vai brilhar e o milagre vai surgir diante dos seus olhos. Sabe por quê? Porque o sábado não é o fim da história. Ele é apenas o espaço sagrado onde Deus silencia o mundo para preparar a manifestação da sua glória. E às vezes o céu se cala, não porque nos abandonou, mas porque está nos ensinando a confiar mesmo sem ouvir uma única palavra. Imagine o coração de Maria, a mãe de Jesus. Ela o segurou em seus braços quando era apenas um bebê. E agora ela viu esses mesmos braços cravados em uma cruz. Imagine a dor, a impotência, a tristeza. Mas Maria não desistiu. Ela permaneceu. Ela continuou firme. Ela sabia, mesmo sem entender, que algo maior estava por vir. Esse é o tipo de fé que Deus honra. É no sábado que nascem os verdadeiros adoradores. Aqueles que louvam no silêncio, que confiam sem explicações, que permanecem, mesmo quando tudo diz: acabou. Você já adorou a Deus no meio do seu sábado? Já conseguiu levantar as mãos mesmo sem forças? Já declarou que Ele é bom, mesmo quando tudo parece injusto? Já disse: eu confio, mesmo quando tudo em você queria desistir? É isso que transforma o sábado em um solo fértil para milagres, porque é ali, no oculto, no invisível, que Deus te molda. É ali que a fé cresce. É ali que a alma amadurece. O sábado nos ensina a esperar, e a esperar com esperança. Porque diferente da espera do mundo, que é baseada em probabilidades, a nossa espera é baseada em promessas. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então respire fundo, segure firme. Você pode estar no sábado, mas o domingo já está escrito nos céus. Sabe o que mais o sábado nos ensina? Que o tempo de Deus é perfeito. Ele não chega antes nem depois. Ele chega exatamente na hora certa. Talvez você esteja orando há anos. Talvez esteja esperando por um livramento, uma porta, uma resposta. E o silêncio está doendo. Mas escute com atenção. O silêncio não é negação. É preparação. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas organizando tudo para que quando o milagre chegar, ele seja completo, duradouro e glorioso. E quando você estiver vivendo o seu domingo, vai entender por que precisou passar pelo sábado. O silêncio vai fazer sentido. A espera vai ter valor. A dor vai se transformar em testemunho. E o nome do Senhor será exaltado. Então, hoje, nesse exato momento, se você está no sábado da sua vida, não desista. Não volte atrás. Não enterre os seus sonhos. Não cancele suas promessas. Porque enquanto o céu parece em silêncio, o céu está em movimento. Jesus não parou no sepulcro. Ele estava cumprindo o maior plano de redenção da história. E com você não será diferente.
Enquanto você pensa que está parado, Deus está escrevendo um novo capítulo. E esse capítulo começa com glória, transborda de vida e termina com ressurreição. O Sábado Santo é o tempo da espera. É o tempo do silêncio, mas também é o tempo da fé verdadeira. É quando aprendemos a confiar sem ver, a adorar sem sentir, a continuar, mesmo sem garantias. Porque o sábado não é o fim, é o prelúdio do maior milagre da história. E o seu sábado também será assim. O que hoje parece morte, amanhã será vida. O que agora é dor, amanhã será testemunho. Fique firme. Resista, porque o domingo está chegando. Domingo. O sol começa a nascer. A luz toca suavemente as colinas de Jerusalém. O céu que antes estava nublado pela dor, agora se ilumina com uma promessa. A morte não teve a última palavra. Naquela manhã, algo extraordinário aconteceu. O mundo nunca mais seria o mesmo. 3 mulheres caminham apressadas rumo ao sepulcro. Levam consigo aromas, perfumes, o amor que sobreviveu à cruz, a coragem que superou o medo, a esperança que mesmo machucada ainda pulsa no coração. Mal sabiam elas que estavam prestes a presenciar o maior milagre de todos os tempos. Quando chegaram ao túmulo, encontraram a pedra removida. O corpo de Jesus não estava lá. Um anjo lhes aparece e diz: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou!" Lucas 24, 5, 6. O céu se abre. O inferno treme. A terra recebe a notícia mais poderosa da história. Jesus venceu a morte. Esse é o clímax da Semana Santa. Tudo culmina aqui. Tudo faz sentido agora. A sexta representou a dor. O sábado, o silêncio. Mas o domingo... o domingo é o dia da vitória. Você consegue sentir isso? A ressurreição é o selo de que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Ela é a prova de que a cruz não foi o fim, mas o começo. Ela é a garantia de que nem a morte, nem o pecado, nem o inferno puderam deter o plano de amor de Deus. Cristo vive, e porque Ele vive, nós também podemos viver. Podemos crer no amanhã, podemos recomeçar, podemos vencer. A ressurreição não é só um evento histórico, ela é uma realidade espiritual que transforma vidas até hoje. Talvez você diga: "Mas eu caí, eu falhei, eu não mereço." E eu te digo, a ressurreição também é para você. Ela é para o arrependido, para o quebrado, para o desesperançado. Lembra de Pedro? Aquele que negou Jesus 3 vezes? Ele achou que era o fim, mas o Cristo ressuscitado o restaurou com amor. Lembra de Tomé? O que duvidou? Ele pensou que fé era impossível depois de tanta dor. Mas Jesus apareceu diante dele e o convidou a tocar em suas feridas. A ressurreição alcança até os que falharam, os que se esconderam, os que duvidaram. Porque o amor de Deus é maior que a nossa fraqueza. Cristo ressuscitado é Cristo restaurador. Ele devolve a vida a quem achava que já estava morto por dentro. Ele reacende a chama da fé nos corações frios. Ele traz propósito aos que se sentiam vazios. A Páscoa não é sobre coelhos, ovos ou festas. A Páscoa é sobre o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. É sobre o sangue que nos purifica. É sobre a cruz que nos redime. É sobre a vida que venceu a morte. Hoje você pode declarar com convicção: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Jesus desarmou a morte. Ele cancelou a dívida do pecado. Ele abriu o caminho de volta ao Pai. E agora, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o que isso significa para você? Significa que o seu passado não te define, que seu erro não te condena, que seu deserto não é eterno. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos agora habita em você. Romanos 8:11. Isso muda tudo. Muda sua mente. Muda seu coração. Muda seu destino. Você não está mais preso ao que foi. Agora você caminha em direção ao que Deus sonhou para você. A ressurreição é o seu ponto de virada. De hoje em diante você pode viver com uma nova identidade. Como filho de Deus. Redimido perdoado restaurado Você pode erguer a cabeça. Você pode recomeçar. Você pode seguir em frente. Porque Jesus está vivo. E quem tem um Salvador vivo nunca estará sozinho. Você se lembra daquela manhã silenciosa? Daquele sábado de luto, onde tudo parecia acabado? Pois é, ele terminou. Agora é domingo. O sol brilhou. A pedra foi removida. O túmulo está vazio. E sabe o que isso significa? Que o seu tempo de escuridão também tem prazo de validade. Que a dor de ontem não determina o destino de amanhã. Que há um novo dia nascendo sobre a sua vida. Se Deus ressuscitou a Jesus, Ele também pode ressuscitar seus sonhos, sua fé, seu casamento, sua esperança. Não importa quão impossível pareça, o nosso Deus é especialista em transformar túmulos em jardins. Creia nisso. Declare isso. Viva isso. A história da Semana Santa é uma jornada.
Uma jornada que começa com a celebração da entrada triunfal. Passa pela dor da cruz, atravessa o silêncio do sepulcro e culmina na glória da ressurreição. Ela nos ensina que a cruz foi necessária, o silêncio foi pedagógico, mas a ressurreição foi a vitória. Hoje você pode fazer parte dessa história. Você pode deixar que Jesus ressuscite dentro de você, que Ele transforme a sua vida completamente. O céu te convida a viver a verdadeira Páscoa, aquela em que a morte foi vencida e a vida eterna começou. E é por isso que, mais do que uma lembrança anual, a Semana Santa precisa ser uma experiência diária em nossos corações. A cada dia que acordamos, é como se Deus nos lembrasse: você tem um novo começo. Porque o meu filho venceu, você também pode vencer. A ressurreição não é apenas o final glorioso da história de Jesus. Ela é o ponto de partida para a nossa própria história de redenção. Você não precisa viver como alguém derrotado. Você é filho de um rei que venceu a morte. Você é herdeiro de promessas eternas. Você carrega dentro de si o espírito que moveu a pedra e deu vida ao que estava sepultado. Quantas vezes enterramos nossos sonhos? Quantas vezes dissemos: isso nunca mais vai acontecer? Mas Deus nos diz hoje: eu sou o Deus da ressurreição. O que você acha que morreu, eu posso fazer viver de novo. Talvez seja o seu chamado, seu propósito, sua alegria, seu casamento ou até sua fé. Deus é poderoso para restaurar tudo. Lembre-se, o túmulo estava vazio, mas o céu estava cheio de promessas cumpridas. É tempo de alinhar sua vida com essa verdade. Chega de viver como quem não tem esperança. Chega de carregar culpas que Jesus já levou na cruz. Chega de duvidar do amor que se provou com cravos e sangue. É hora de levantar. É hora de sair do sepulcro emocional e espiritual. É hora de viver a vida abundante que Jesus conquistou. Olhe ao seu redor. Há pessoas que ainda vivem no sábado da espera. Pessoas presas à dor, ao medo, à desesperança. E você pode ser o anúncio de que o domingo chegou. Você é um porta-voz da ressurreição. Você é testemunha viva de que a cruz foi vencida. Sua história pode ser um testemunho poderoso nas mãos de Deus. Não há trevas que resistam à luz do Cristo ressurreto. Não há corrente que Ele não possa quebrar. Não há fardo que Ele não possa carregar. Deixe essa verdade preencher sua alma hoje. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Livre para amar, livre para recomeçar, livre para sonhar de novo, livre para viver com propósito. A Páscoa nos lembra que até mesmo a maior tragédia pode ser transformada em triunfo, que até mesmo a morte pode ser vencida, e que com Jesus sempre há esperança. Não viva mais como quem espera o fim. Viva como quem já conheceu o começo de uma nova vida. A pedra foi removida, e com ela, tudo o que te impedia de viver plenamente. Jesus não está no túmulo. Ele está vivo. Ele reina, e Ele voltará. E até que Ele volte, que a sua vida seja um reflexo dessa verdade. Que as pessoas olhem para você e digam: esse aí foi tocado pelo Cristo vivo. Porque no fim das contas, a maior prova de que Jesus ressuscitou é o que Ele continua fazendo nos corações de todos os que creem. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você, então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o domingo da ressurreição ainda existe. Deixe o seu like, escreva nos comentários o que mais te impactou. E se inscreva no canal para receber mais mensagens que edificam, revelam e transformam. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o céu tem liberado aqui. Que Deus abençoe sua vida. E que a ressurreição de Jesus traga nova vida ao seu coração, hoje e sempre.